Oi pessoal, eu sou a Aline Rogério e hoje quero mostrar para vocês como que eu fiz essa passadeira para minha mesa da cozinha. Eu vou começar costurando tiras de tecido, tô usando tricoline, e essas tiras têm largura de 8 centímetros e tem um comprimento de 1,5 m, tá? Eu tô usando uma tira na cor mostarda, duas xadrez marrom, e aí daqui a pouco vocês vão ver a sequência do restante. Mas eu vou começar aqui com a mostarda e o xadrez marrom. Coloco uma de frente para outra e vou passar uma costura. Vou abrir e do outro lado da tira mostarda eu coloco outra marrom e vou costurar, sempre colocando estampa de frente com estampa. Passa a costura com um pé de máquina. Agora, ao lado dessas duas marrons xadrez, eu vou costurar uma outra cor de tecido. Essa é a cor vinho. Então, eu coloco ali, ó, a vinho de frente com a marrom, passa a costura com um pé de máquina. Do outro lado, a mesma coisa. Vou costurar outra tira de tecido vinho, estampa de frente com estampa e passa a costura. Agora, gente, eu venho com outra tira, só que essa tem 10 centímetros de largura, então ela é um pouquinho mais larga. Essa na cor ferrugem, seguindo o mesmo esquema. Coloca estampa de frente com estampa e passa a costura. Vou costurar uma em cada lateral. Eu costurei uma, agora eu vou do outro lado e vou costurar a outra. Costurei, agora eu vou passar o ferro, tá? Quero mostrar pra vocês a sequência, recapitulando as tiras. Uma mostarda no meio, duas marrons, duas vinho e duas ferrugem. Lembrando que essas duas ferrugem é mais larga, com 10 centímetros de largura. Agora, eu vou cortar. Eu fiz marcação de 8 em 8 centímetros, e aí eu vou cortar essas tiras, olha só. Vou fazer isso em toda a extensão do meu trabalho, né, que é 1,5 m, que foi a medida das tiras que eu cortei. Então, vou aqui, ó, de 8 em 8 centímetros, vou cortando tudo. Terminei de cortar, olha só quantas tiras, e agora a gente vai posicionar desse jeitinho que eu tô mostrando, ó, fazendo tipo uma escadinha com os quadradinhos. Usa o quadrado mostarda do meio para guiar, para ficar mais fácil. E aí, a gente coloca estampa de frente com estampa e vou passar a costura. Sempre lembrando de fazer estilo escadinha, ó, do jeitinho que eu tô mostrando. Não pode ficar uma cor igual do lado da outra. E assim, gente, eu vou costurar todas as tiras que eu cortei. Se eu não me engano, deu mais ou menos, acho que 20 ou 21 tiras dessas aí. Então, eu vou costurando desse jeito, sempre seguindo esse efeito de escadinha nas cores, para não ficar a cor repetida uma do lado da outra e o trabalho ficar do jeitinho que a gente quer. Então, aí, vou costurar tudinho, vou dar uma aceleradinha para não ficar muito longo. Então, olha só, gente, todo costuradinho. Agora, na ponta, a gente vai fazer aqui, ó, vou contar 2 quadradinhos mostarda e vou fazer um risco de caneta depois dos 2. E vou cortar ali, ó, pra deixar retinho. Esse pedaço que eu cortei, eu vou aproveitar, eu vou levar ele lá na outra ponta e vai dar certinho ali, ó. Coloca estampa de frente com estampa e passa a costura. E aí, a gente não desperdiça nenhuma das duas beiradas, tá? Aí, vai ficar com as duas beiradinhas retas. Passou a costura, agora eu vou tirar essas beiradinhas, ó, aonde eu tô mostrando com a régua, cortei, tá vendo? E ficou retinho. E agora a gente vai costurar na base. Essa base eu tô usando manta, ela tem a medida de 45 centímetros por 1,75. Eu usei manta, gente, e embaixo coloquei um tricoline. Esse trabalho eu vou colocar ele bem centralizado no meio, deixando a mesma distância nas laterais e nas duas extremidades das duas pontas, tá? Deu mais ou menos 4 dedos, tá bom? E aí, eu vou passando ferro no trabalho e eu vou fazendo essas costuras para poder fixar esse trabalho no meio da manta, porque como é grande, senão ele vai ficar todo solto no meio. Aí, estico, ó, passo o ferro em mais um pouquinho, e aí, tudinho esticado, o tecido certinho, e agora a gente vai costurar essas faixas das laterais e das extremidades. Essas faixas têm 8 centímetros de largura, tá?
e a gente vai fazer desse jeitinho, colocar a faixa, estampa de frente com o trabalho, passa uma costura com um pé de máquina. Passou a costura, eu vou abrir e passar o ferro, deixando bem esticadinho. A mesma coisa, gente, eu vou fazer lá na outra ponta, do jeitinho que eu tô fazendo aí, tá? E agora, eu vou fazer nas duas extremidades que tem o comprimento de 1,75 m, no caso, né, que é o tamanho final da minha base. E aí, vou fazer o mesmo esquema, ó, costura, abre, passa o ferro. E vou fazer isso do outro lado também, passo uma costurinha bem na beiradinha em toda a volta, tiro o excesso de manta, olha só como ficou. Como eu vou fazer para colocar na mesa da cozinha, eu vou colocar um plástico cristal por cima. Só coloquei e passei uma costurinha em toda a volta, para proteger, né, gente, para não ficar sujando muito. Agora, eu vou colocar o viés, fazer o acabamento com o viés em toda a volta. Tô usando o viés pronto, bem simples e tranquilo de costurar esse viés. E olha só, gente, ficou pronta a peça, ficou linda, espero que vocês tenham gostado. Coloca aí nos comentários pra mim se você gostou. Você pode usar como tapete passadeira e é só não colocar o plástico por cima, tá bom?